Olha, foi sancionada hoje uma lei que vai proteger consumidores do superendividamento. A lei pretende dar mais transparência aos contratos de empréstimos e impedir condutas consideradas abusivas por quem cede o empréstimo, não é? Ao vivo, o repórter Alan Garcia explica pra gente essas novas regras. Alan, a gente sabe que muitas pessoas acabam se enrolando em relação a empréstimos, né? Contratam um, aí depois contratam outro para pagar o primeiro empréstimo, aí fica devendo o segundo empréstimo, compromete grande parte da renda e quando vai ver, né, aquele valor pequenininho da aposentadoria ali já está muito comprometido, por exemplo, com empréstimos e são muitos, né? Pois é, Edson, às vezes, né, toda a folha de pagamento ali, todo o contra-cheque está comprometido, né, com empréstimos, às vezes que aquele idoso nem sabe, né, como é que aquele empréstimo foi parar. Às vezes fraudes, né, pessoas que têm acesso à documentação desse idoso, enfim. Essa lei começou a valer hoje, né, foi aprovada pelo governo federal. E essa lei traz mudanças, né, em tópicos no Código de Defesa do Consumidor e também no Estatuto do Idoso. Para a gente entender na prática como isso vai funcionar, nós estamos aqui com o Leandro Almeida, que é superintendente, né, coordenador do PROCON Maceió. Leandro, na prática, e a gente fala um pouquinho mais no geral, daqui a pouco a gente entra para a parte do idoso, o que é que nós consumidores, a partir de agora, estamos mais protegidos de que maneira? Pois bem, primeiro é uma obrigação agora de trabalhar a educação financeira do consumidor e a prevenção ao superendividamento. De que forma? Na oferta do empréstimo, da concessão de crédito, na oferta de venda de produtos ou serviços parcelados, a proibição da utilização, a exemplo, de termos como taxa zero, empréstimos sem consulta SPC e Serasa. Então são situações que estão proibidas. A exemplo também do assédio ao consumidor para o financiamento. Assédio de que forma? Ligações, e-mails e mensagens sem autorização do consumidor, muitas vezes, e como você bem colocou, às vezes até a realização do contrato sem a sua anuência. Então todas essas situações, elas estão proibidas na situação de prevenir o endividamento do consumidor. Caso isso aconteça, né, diante de um consumidor que teve seus dados roubados, né, e o criminoso lá fez uma compra, realizou um contrato, ele, a partir de agora, ele tem uma defesa a mais? Veja bem, a lei, como eu disse, ela já tem um codinome, Lei do Superendividado, Lei do Nome Limpo, né? Onde ela traz a obrigação da prevenção e da educação, de um trabalho de educação financeira para o consumidor. As questões de fraudes, elas já estavam protegidas pela lei, ou seja, a situação de nulidade dos contratos celebrados sobre fraude, isso já estava. Mas o que traz agora a mudança é nos contratos em que o consumidor tem ciência, uma suposta conhecimento daquele contrato, mas que muitas vezes ele foi coagido à assinatura. Precisa lembrar que o consumidor, no momento, muitas vezes, de perda de emprego, de algum problema de saúde, ou até de morte de algum familiar, acaba se endividando para poder suprir aquela situação e se endividando além do seu orçamento. Então, a lei possibilita o consumidor agora sentar com o seu credor e propor o plano de pagamento para a dívida da forma com que ele possa pagar sem comprometer as suas dívidas essenciais, como água, luz, aluguel. Então, o consumidor que for enquadrado como um consumidor superendividado, pessoa física, que não consegue pagar as dívidas vencidas e vencendas, sem comprometer a sua existência mínima, esse consumidor ele é classificado como superendividado. E a esse consumidor vai ser dada a possibilidade de sentar à mesa e propor a forma com que ele possa pagar os seus débitos. Perfeito, Leandro. Muito obrigado pelas tuas informações aqui conosco. Edson, uma oportunidade, portanto, né, e algo mais interessante para nós consumidores,
E é como o Leandro colocou, né? Uma educação financeira é sempre importante. Então a gente que tem filho já a partir dali e mostrando quais são os cuidados e os perigos, né, de um consumo exagerado. Vamos ficar atento também, então. Eu volto com você.